Sim, bora lá então. Show. Bora. Então, esse assunto de deployment, na verdade, ele foi pedido já há muito tempo atrás. A Uhum. Raquel já me cobrou esse tema várias vezes. A gente até bateu um papo no direct sobre isso. E eu vou fazer meio que um resumo da conversa que eu tive com ela, tentar acrescentar alguns pontos. Mas eu acho que é um assunto importante, porque Sim. vira e mexe, seja você um developer, seja você um administrador, você vai esbarrar com deployment, né? Sim. Então, para quem não sabe, o que é um deployment? Basicamente é você levar uma alteração que você fez em um ambiente de sandbox, ou não, tá? Pode não ser um sandbox, mas o que você Uhum. fez em um ambiente de desenvolvimento para um ambiente produtivo, tá? Sim. Mas quer dizer que eu só posso fazer de desenvolvimento para produção? Não, você pode fazer o inverso também, tá? Mas o principal cenário, vamos dizer que é do É. ambiente de desenvolvimento ou ambiente de teste para o ambiente produtivo, tá? Essa seria a linha de raciocínio de um deployment, ok? Show. Existem vários tipos de deployments, né? A gente pode fazer alguns bem simples, outros mais avançados, outros extremamente complexos. Sim. Cada um vai depender do tamanho da sua empresa, de como a sua empresa começou a organizar essa estrutura, é, de como o desenvolvimento é feito principalmente, tá? Principalmente você está amarrado ao desenvolvimento. Porque se o desenvolvimento não evoluir, você não conseguir mudar o desenvolvimento, a forma como você desenvolve, você provavelmente não vai conseguir ter grandes mudanças. O que isso quer dizer? Eu vou começar a explicar e vai fazer sentido o que eu estou falando. O primeiro tipo de deployment que a gente tem é o change set. Se você for no menu e procurar por change set, eu não lembro como é em português isso. Você lembra, Arthur? É, Pacote? caixa de alteração de saída, caixa de alteração de entrada, caixa de alteração de É. saída. Então, se você procurar entrada e saída, você vai achar isso no menu. Ou Uhum. change set você vai achar também. Saída tem que ter o acento. Se for só saída sem acento, não acha. Não acha, isso É. é horrível. Mas aí, o que acontece? Essa é a forma que já vem embutida dentro do Salesforce, né? Out of the box, você não precisa pensar em nada, nenhuma Sim. ferramenta, nem nada para poder fazer um change set. Basicamente, um change set permite você selecionar as informações. Se você criou um campo, se você criou conjunto de alterações, obrigado, Conjunto de Kaique. alterações, boa. Se você criou um campo, se você criou um layout, um perfil, tudo que é metadados, a gente já falou aqui de metadados, tem post no blog falando de metadados, se você não sabe, procura no YouTube que tem, que Sim. a gente falou sobre isso, já está no YouTube e já está no blog. Então, se você jogar metadados no blog, você vai achar, se você jogar no nosso canal no YouTube, você vai achar. Então, tudo que é metadados, na realidade não tudo, tá? Por que não tudo? Porque algumas coisas, elas vão aparecendo no change set conforme a Salesforce vai evoluindo. Então, Sim. agora para Enter to N mesmo, tem acho que 3 ou 4 novos itens que vão entrar lá. Tá? Então, algumas features já nascem com permitindo colocar no pacote, outras nascem e depois eles adicionam essa opção de você Uhum. fazer deploy. Tá? Mas, basicamente, tudo que é metadado você consegue levar de um ambiente para o outro. E o change set basicamente você vai lá, seleciona campos. Ele te mostra todos os campos que tem na sua org, você seleciona quais campos você quer e adiciona isso num pacote e disso você fala, olha, eu quero mandar desse ambiente para esse ambiente e você Uhum. faz o envio para o ambiente de produção. Dentro dos change set, se a pessoa não gosta da utilização de como é feito, porque lá realmente, às vezes, se você tem muito campo, você tem que selecionar um por um, procurar. Existem várias ferramentas do Google também que facilitam a busca ali, que a galera já É do desenvolveu Google, né? também para te ajudar. Tem plugins para o Google Plugins Chrome que te isso aí. ajudam a fazer pacotes. É, Né? Por exemplo, tem plugin que ajuda você, já mostra para você tudo que foi alterado recentemente. isso Então aí. você já bate o olho, já sabe o que é e vai selecionando, tá? É, Então tem algumas facilidades aí. Essa como eu falei, isso já vem out of the box, você já consegue simplesmente usar para qualquer organização que estejam relacionadas, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Se você criar uma org de dev e tentar mandar para um outro ambiente, você não vai conseguir, porque elas não estão relacionadas. Agora, se você uhum, tem uma produção, e dessa produção você criou uma sandbox, você consegue, se você habilitar, é óbvio que você tem que fazer uma configuração, mas uma vez que você está configurado, você consegue enviar de um ambiente para o outro, tá? sim.
O próximo nível de deployment é o pacotes gerenciados. Qual que é a ideia dos pacotes? Na verdade, pode ser pacotes gerenciados ou não gerenciados. Mas qual que é a ideia dos pacotes gerenciados? É o Package Manager, na verdade. Você consegue colocar algumas coisas num pacote, né? E você vai ganhar uma URL da Salesforce para você instalar isso em qualquer org. Seja ela uma org de dev, seja ela uma org de produção, seja ela sandbox, seja ela qual for. Tá? Uhum. Isso é muito utilizado, e não só muito utilizado, como é a forma como um aplicativo da App Exchange nasce. Tá? Isso vai ficar a gente tem um outro tópico para falar só sobre isso, mas basicamente, quando você tem um aplicativo da App Exchange, ele precisa de um pacote e você gera esse código para você poder, esse ID, essa URL, né, para vocês poderem instalar em qualquer lugar. Isso aí. Essa é uma das formas. Tá? A terceira forma é usando o Ent. O Ent é uma ferramenta de console, tá? Você baixa ela, tem um terminal para você, e você consegue dar com alguns comandos fazer o deployment de um ambiente para o outro. Mas como que ela funciona internamente? Basicamente, ela tem um arquivo chamado package.xml. Dentro desse arquivo, você vai colocar tudo que você está mandando de um ambiente para o outro. Então, você cria uma pasta chamada deployment, qualquer nome. Dentro dessa pasta, você coloca o seu package.xml, ele tem uma estrutura. Já tem post no blog também falando sobre isso. Eu fiz um post explicando como deletar arquivos de produção. Se você olhar esse post, acho que ele está até num destaque no topo do blog. Uhum. Se você olhar nesse post, você vai ver que lá a gente cria um package.xml e a gente faz um processo parecido, só que é um deploy exclusivo para deletar as coisas. Tá? Ele tem, além do arquivo package.xml, ele tem um outro XML que é exclusivo para deletar. Mas quando você vai fazer o deploy normal, você simplesmente coloca o nome dos arquivos que você está, o nome do metadata que você está subindo, e você coloca o metadata também nessa pasta. Você zipa tudo, gera um zip disso, e você consegue enviar via Ent. Você consegue fazer isso também usando uma outra ferramenta, que daí você não precisa instalar nada no seu computador, você só precisa ter o seu trabalho de criar esses arquivos, que é o Workbench. O Workbench permite você conectar em qualquer org do Salesforce, e quando você vai no último menuzinho Tools lá, você tem a opção de fazer o deployment. E do deployment você consegue enviar esse zip com o seu package XML, suas classes, seus profiles e tudo que você colocar lá dentro. Né? Todo o metadado que tiver lá, você vai conseguir enviar para esse outro ambiente sem problema nenhum. A quarta forma seria usando, até aqui, não muda muito o desenvolvimento. Sim. Porque até esse ponto você consegue... são pacotes, então você consegue fazer... uma hora fazer com TypeScript, outra hora fazer com o package XML, então não diferencia muito. Os próximos já vai depender de uma conversa com o time de desenvolvimento e ver como que vai ser tocado isso, né? Como que vocês vão seguir com o caminho entre desenvolvimento, teste, produção e etc. Por quê? O próximo que a gente tem é o Salesforce DX. O Salesforce DX é uma forma recente até, não é, acho que deve ter uns 2 anos mais ou menos, que você habilita isso em produção. Se você em produção você tem que procurar por Hub, Dev Hub, você habilita. E uma vez que você habilita, você tem uma nova forma de criar uma sandbox. Tá? Então, a forma como você cria a sua sandbox, ela muda um pouco. Você basicamente cria a sua sandbox via linha de comando. Tá? E por isso que depende exclusivamente de developer. Porque ele vai ter que criar isso via linha de comando. E tem as suas vantagens e desvantagens. Acho que a desvantagem é porque o processo tudo fica mais moroso, fica mais complexo. Mas como vantagem, você consegue, por exemplo, levar 7 de dados para uma org de DX. Por exemplo, você vai fazer algo exclusivo de conta. Você pode falar para ele, olha, me traz uma massa de contas. E ele já vai criar uma org de sandbox com uma massa de contas para você. Tá? E aí você consegue fazer uma feature e você depois faz um push e ele pega tudo isso e envia para a produção. Tá? Isso é uma das formas, mas como eu disse, tem que envolver todo o pessoal do desenvolvimento, porque afeta não só a estrutura, como as orgs vão se comunicar, mas os seus developers têm que estar com essa ciência e ter esse conhecimento para usar essa forma.
O próximo passo, a próxima alternativa, né, é usando ferramentas de terceiros. Eu separei duas aqui para falar. Eu já usei uma delas só, que foi o gearset.com. É um site que permite você comparar orgs. Então você pega uma org inteira, pega outra org, compara ela, fala, olha, o que tem de diferente daqui e daqui. Ele vai falar, olha, aqui tá faltando, sei lá, esse perfil que você criou novo nessa org. Você consegue já fazer um deploy para essa outra org, tá? Para a org de produção ou para uma org de sandbox. Então, geralmente, você faz um compare das orgs, seleciona o que você quer e manda para o outro ambiente, tá? O ponto negativo dessa ferramenta é o custo, né? Uhum. Ela tem um custo bem elevado, mas assim, se a sua empresa estiver disposta a pagar esse custo, com certeza é uma ferramenta muito boa. Eu também Sim. já usei uma vez. Tem uma outra ferramenta que chama clickdeploy.io. Ela tem mais facilidades para fazer esse deploy. Eu já olhei alguns vídeos, mas eu nunca cheguei a utilizar ela na prática, tá? Então, tudo que eu vi foi meio que indicações de algumas pessoas. Uhum. Então, existem outras ferramentas? Sim, existem centenas de outras. Se você jogar no Google Salesforce Deployment Tools, você vai achar infinidades aí. Sim. O último que eu queria falar, essa um pouquinho também, ela não depende tanto de developer, porque se for um caso isolado, você consegue criar um compare e gerar um deployment, tá? Isso acontece muito. Mas o último também depende totalmente do time de desenvolvimento. O que isso quer dizer? A forma como vocês codificam, aonde vocês armazenam o código, tudo isso tem que mudar. Que é você usando integração contínua. Tá? O Salesforce apoia muito o uso de integração contínua. Ele está totalmente preparado para isso. Tem muitas facilidades, mas é algo que impacta diretamente o time de desenvolvimento. O seu time tem que estar preparado para usar integração contínua. Não é algo que você, como administrador, vai chegar e vai falar que vai usar. Se o seu time de developer não tiver essa facilidade, pode ser que você crie um complicômetro, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? Tem ferramentas pagas boas, tem ferramentas pagas ruins e tem ferramentas gratuitas que fazem isso. Né? E tem ferramentas que são... Tem o freemium lá, né, que você consegue testar com algumas limitações e depois você paga para isso. Uhum. Dentre elas, eu separei 4 aqui para falar o nome delas, mas na verdade diferencia muito pouco do que uma é capaz de fazer do que a outra, porque a ideia é a mesma. Basicamente, como que funciona? Você tem um controle de versão, um repositório, seja ele Git, SVN, ou até mesmo o TeamForce da Microsoft. Então, você tem que ter um controle de versão. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, imagine que você tem um GitHub ou um repositório Git e todo o seu código, todo o seu metadado está nesse Git. Então, quando você faz uma alteração e você gera um push, a partir do momento que você faz um pull request para um novo ambiente de controle de versão, você consegue já disparar automaticamente um deploy para um ambiente de produção ou um deploy para um ambiente de teste e assim por diante. Fazer o processo de integração contínua é algo que não é rápido, tá? Você depende... a customização de um processo de integração contínua é algo que tem que ser pensado a muitas mãos. Não é algo que um developer vai chegar e vai fazer. Né? Eu já bati um papo com meu amigo Vaner Menon sobre isso. Ele está na Bélgica hoje. E a gente ficou quase 2 horas discutindo o processo de integração contínua que ele ia aplicar na empresa. Discutindo, olha, quando for para sair desse ambiente para esse ambiente, como é que eu determino isso? Olha, vai ter uma tag, vai ter um nome específico. Então, é uma série de parâmetros que você tem que configurar para a esteira ficar perfeita. Tá? Não é algo que vocês vão fazer assim e está pronto, mágica. Né? É algo que depende de uma senioridade para poder fazer. Mas uma vez que isso está redondo, está na esteira, o céu é o limite. Assim, quando você encontra esse ambiente, os developers amam. Né? Porque administrador não tem que ficar se preocupando com criar pacote para lá e para lá. Developer não tem que ficar se preocupando para lá e para cá com pacote. Basicamente, todos os metadados estão num controle de versão. Você faz o commit e automaticamente tudo isso vai parar no produtivo.
Você pode fazer code review, você pode exigir que alguém revise aquele código antes de ir para a produção. Então, tem uma série de outras coisas que você pode fazer. E as ferramentas que trabalham bem com Salesforce são várias, tá? Mas algumas de destaque são a Bamboo, CircleCI, a Jenks. A Jenks é uma ferramenta gratuita que funciona com várias, não só com Salesforce, mas com várias outras. E a Travis CI, tá? Eu já tentei configurar, mas não consegui avançar muito, foi a Travis CI. Eu já dei uma olhada no CircleCI e já usei o Jenks, mas não para Salesforce, para aplicação mobile. E funcionava muito bem. Então, nesse mesmo cenário, imagina no mobile, né? Eu dava um commit em um código e ele, lá no final da esteira, me saía um arquivo para simplesmente pegar aquele arquivo e jogar para o Google. Né? Então, você consegue automatizar tipo, N processos. Essas ferramentas têm vários processos que você pode colocar no meio, tipo, chegou aqui, dispara um e-mail para alguém, ou chegou aqui, alguém tem que aprovar para ir para o próximo passo, chegou aqui, roda esses testes, se der falha no teste, alerta alguém. Então, tem toda essa série de automações que você consegue fazer no dia a dia. No site da própria Salesforce, se você jogar Continuous Integration Salesforce, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferramentas hoje que tem tipo um passo a passo mesmo da própria Salesforce, dizendo como configurar e como fazer, tá? De novo, não é algo simples, é algo bem trabalhoso, é algo que o time vai ter que ter maturidade, mas uma vez que a esteira está rolando, é o paraíso. Show de bola. É algo que o seu time vai agradecer, né? Então, assim, se você precisa de algo rápido, Team 7, sem dúvida nenhuma. Se você precisa de algo mais detalhado, ter controle exato do que conseguir automatizar algumas coisas, vai ser Ent. Se você quer algo 100% automatizado, vai ser integração contínua. Basicamente é isso. Eu vi que falou alguns comentários aqui, deixa eu ler os comentários. Sim. Uma dica para projeto grande, se você está gerenciando um pacote via Change7, já ir criando esse pacote desde o começo do seu desenvolvimento. Porque, muito provavelmente, ou fazendo um plano de deploy, né? Então, se você fazendo um plano de deploy... Que a Raquel falou, né? Ela falou, olha, esquecemos aqui, é confiável. A ferramenta é confiável, inclusive a ferramenta da própria Salesforce, né? Só que ela depende muito de você saber o que você está enviando. Né? E aí vai entrar no que o Arthur está falando, você tem que ter um plano de deploy. Você tem que saber o que alterou para você colocar no pacote. Se você esquecer alguma coisa no pacote, vai dar erro. Aí vai dar erro. Isso vai acontecer com o 7, isso vai acontecer com qualquer uma das ferramentas. Né? Com todas elas, se você não tiver cobertura de código, vai dar erro. Se você esquecer de algum campo, algum objeto, vai dar erro. Então, nenhuma ferramenta é suscetível a erro, tá? Sim. Até mesmo integração contínua. Se o developer esquecer de dar commit, vai dar erro. Então, não tem pílula mágica, né? Então, infelizmente, é um processo que tem que ser amadurecido com o time, tá? Sim. O Clayton perguntou se a gente vai falar dos refreshes para manter os ambientes iguais, né? Tipo, gestão de ambiente. Quando você usa, por exemplo, o Salesforce DX, esse problema não existe, tá? Por quê? Show. Porque com o Salesforce DX, a sua org que você criou, ela é para atuar naquele problema, tá? Essa org ela tem data para morrer. Você consegue criar uma org com no máximo 31 dias. Então, depois de 31 dias, ela morre. Então, se você não acabar seu desenvolvimento antes disso, você está na roça. Então, você não tem esse problema de ter um ambiente desatualizado. Mas isso acontece muito, 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 de ter um ambiente de produção, ter um ambiente de teste, ter um ambiente de dev, e quando você vai levar de um para o outro, cara, aconteceu com a gente em projetos grandes. Sim. Entendeu? A gente tinha um ambiente de produção que a gente não tocava, tinha um ambiente de QAS que só uma empresa mexia, e a gente tinha o nosso ambiente de dev aqui. Então, a gente tinha 3 ambientes. A gente fez todo um desenvolvimento aqui de meses de desenvolvimento. Quando a gente foi levar para o ambiente de teste, morreu tudo. Tinha tanta diferença, mas tanta diferença, que a gente não conseguiu fazer o merge. A gente teve que criar um novo ambiente, partindo de produção, pegar o que a gente fez,
colocar nesse novo ambiente para daí Via metadado. Para daí Foi nem conseguir via, colocar não foi nem via Change Set, não foi nem via pacote, teve que na ser via mão. metadado na mão Metadado. e Então, assim, reencaixar. esse problema acontece muito, 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 tá? Falha de governança de ambientes. Isso é muito comum. Não, se eu disser para você que isso não acontece, é mentira. Em qualquer empresa que você trabalha, se pecarem um pouco na organização dos ambientes, Já você dá. era. Você dá. Então, isso é um déficit que o DX veio para matar. Tá? Para você não ter ambientes desatualizados. Essa é a ideia. Você cria um ambiente para poder fazer aquela correção, fez aquela correção, subiu a correção, matou o ambiente. E assim vai seguindo. Né? E o refresh de ambiente, quando você dá um refresh de ambiente, você basicamente mata tudo que tem naquela ordem. É como se ele jogasse aquela ordem fora e criasse uma nova para você. Né? Você só mantém o nome dela, nada mais. Uhum. Mais alguma dica? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Mais alguma dica para compartilhar com a galera? Alguém falou que usa ScriptOrg lá com eles. Cara, eu tô tendo essa experiência agora também. Eu tô achando bem legal, assim. Acho que para gerenciar fica muito bacana. É mais ou menos a ideia do que o Fernando falou, né? Uhum. É meio que descartável, assim. Então, Sim. é show de bola. Acho que é isso O aí. Guilherme está falando que a gente está usando o Team Foundation. Então, o Team Foundation, para quem não sabe, é um controle de versão. Né? Como eu falei, assim como o Git, assim como o SVN, entre outros, né? Mas o mais comum são esses três. Git, SVN e Team Foundation. Existem outros, que Deus os tenha, mas eu acho que o mais usado hoje é o Git. Né? Não estou falando de GitHub, tá? GitHub é um serviço. Git é uma forma de versionamento. Então, o mais utilizado é o Git. Com certeza. Beleza, pessoal? Espero que tenha Isso aí. ficado claro para vocês. E a gente até prolongou o assunto aqui, mas é um assunto gostoso de falar. Mas a gente se vê amanhã às 9h41. Isso aí. Abraço. Tchau. Falou, galera. Abraço.